Meus irmãos, nós estamos aqui na nossa igreja, nesse mês, com a campanha 21 dias de oração e jejum. Uma campanha que nós estamos buscando ao Senhor, enumeramos pelo menos 12 motivos de oração, conversões de almas, multiplicação das células, igreja que seja relevante para a comunidade, visão missionária da igreja e famílias sendo fortalecidas. São 12 motivos principais que nós estamos orando já. Estamos hoje no 14º dia. Domingo que vem pela manhã nós vamos ter aqui um momento especial, vamos encerrar a campanha e à noite o celulão. Não falte no celulão, vai ser bênção mesmo, né? Todas as células aqui celebrando. Agora eu queria convidar para que os batizandos entrassem, e esses 2 primeiros bancos aqui da frente serão destinados a eles. Passem para os bancos lá da direita ou da esquerda, por favor. Vamos aplaudi-los enquanto eles entram aí. Cada um sendo acompanhado por alguém. Muito bem. Eles estão entrando. Vamos sentar aqui no primeiro banco. Muito bem. Então, nesse período que nós estamos nessa campanha de oração, o período anterior a ela e agora, nós temos pregado aqui na igreja e Deus tem nos abençoado muito aqui com as orações da Bíblia. Nós temos pego algumas orações da Bíblia, estamos refletindo sobre ela, como ela tem nos ensinado. Semana passada nós pregamos sobre talvez a menor oração da Bíblia, a oração de Pedro quando estava afundando, que ele disse: Senhor, salva. Senhor, salva. Quantas vezes na vida essa oração pequena é a oração mais necessária? Senhor, salva. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52, e também uma oração que não é grande, uma oração curta, a oração do cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Então, já acharam? Amém? Vou correr, não. Pode deixar que eu te espero. Tem que esperar também ser projetado aqui para todos que possam acompanhar, né? Esse texto da Palavra de Deus, quem trouxe a sua Bíblia. Como é bom ver tanta gente visitando nossa igreja nesta noite. Deus abençoe a todos. Se você está procurando uma família espiritual, faça da nossa igreja a sua família espiritual aqui em Curitiba. Então, a partir do versículo 46 do capítulo 10 de Marcos. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos de culto, por todas as ofertas e dízimos dedicados ao Senhor, que sejam consagrados a Ti e usados para o bem-estar do Teu reino, para a expansão do Teu reino, usados para a glória do Teu nome. Agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, o Senhor falou já tanto conosco neste culto, muitos momentos o Senhor falou, e agora, Senhor, nós te pedimos, continua falando pela Tua palavra, nos capacita, nos ilumine, nos dê unção, em nome de Jesus. Amém.
ser cego na época de Jesus não era fácil. Nunca é fácil ser cego, né? Mas se hoje já é difícil ser cego, na época de Jesus não era fácil. E Jesus, ao longo do seu ministério na terra, ele encontrou com várias pessoas que viviam situações difíceis. Jesus encontrou com várias pessoas que sofriam. Jesus se deparou com pessoas que sofriam opressão, preconceito, doenças. E neste texto, então, ele se encontra com um cego. E como eu disse para vocês, não era fácil ser cego na época de Jesus. Cego nos tempos de Jesus não tinha oportunidade. Hoje cego pode estudar, pode trabalhar, não é? Hoje o cego pode ler, o cego pode ir à escola. Hoje os cegos estão privados de muito poucas coisas, quase nada mais. Mas naquela época não era fácil, não tinha braille, não é? Hoje é muito mais fácil, hoje tem cão guia. Já desse eu viajei de avião e tinha lá um cego com só ele, sem ninguém mais acompanhando, só um cão guia lá no primeiro banco. Então é muito mais fácil, mas naquela época o cego não tinha outra opção senão mendigar e depender da caridade alheia. Era uma situação muito difícil. E agora então Jesus está passando por Jericó, e aí tem um cego, e ele estava ali mendigando, e de repente ele vê que um barulho começa a acontecer, aquele burburinho, e ele pergunta o que estava acontecendo, e alguém diz: olha, tem uma multidão aí, Jesus de Nazaré está no meio deles. E para cego que estava mendigando, era uma bênção a multidão. E quando vinha a multidão, significa que iria vir muitas esmolas. Mas naquele momento, quando alguém lhe disse: Jesus está aí, está no meio deles, ele então concentrou a atenção dele em outra coisa. E ele ora, ele clama. E a oração, muitas vezes, e na maioria das vezes, a oração é um grito da alma. A oração é um clamor da alma. Só que seus amigos, meus amigos, nossos parentes, mesmo quem está mais próximo da gente, não tem capacidade de ouvir o som da alma. Não tem capacidade de ouvir o grito da alma. Só quem ouve o grito da alma é Jesus. Jesus passando ali, ele ouviu o grito. E quando aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o clamor dele. Essa foi a oração dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o texto diz que imediatamente os discípulos, aqueles que acompanham, você: fica quieto aí, rapaz, não fala nada não, você está atrapalhando, cala a boca, fica na tua aí. E ele não quis nem saber. Ele continuava gritando ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus para, e Jesus diz assim: traga-o aqui. Peça para ele vir aqui. E aí os discípulos vão lá, olha, ele está chamando, e levam à frente Jesus, e Jesus, frente a ele, faz uma pergunta: o que você quer que eu faça? Durante toda a Bíblia, Deus faz muitas perguntas. E uma das maiores oportunidades que um homem tem na vida é saber responder a pergunta que Jesus está fazendo. E aí, quando Jesus faz a pergunta: Senhor, eu quero ver. E aí Jesus então cura aquele homem, e Jesus diz para ele assim: agora pode ir adiante, pode ir embora. Ele falou assim: não, agora não. Agora que eu vejo a coisa que eu mais quero é te seguir. E diz o texto que ele seguiu a Jesus.
E num outro texto paralelo a esse da Bíblia, diz que aquela multidão toda que estava ali glorificava. Texto lindo da Bíblia. E então, como nós estamos aqui falando muito sobre oração, quero pensar com vocês nessa noite algumas coisas, alguns elementos que não podem faltar na oração. E olha bem o que eu vou te dizer. Não tem vida vitoriosa sem oração. Sabe por quê? Porque não tem vida vitoriosa sem relacionamento com Deus. Se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter uma vida vitoriosa aqui na eternidade, é impossível isso se você não tiver relacionamento com Deus. É impossível. Segundo a Bíblia, é impossível. Ah, pastor, mas eu faço tantas boas obras. Eu faço caridade, pastor. Ué, e o que adianta fazer caridade e não ter relacionamento com Deus? Não conhecer Deus? E aí então, para ter uma vida vitoriosa tem que ter relacionamento com Deus. E o principal elemento para um relacionamento com Deus é a oração. Por isso que não tem vida. A oração é a chave da vitória. Então eu quero meditar em algumas lições que a gente aprende com esse homem, com esse texto. A primeira é a seguinte: é a humildade. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho clamava, o cego clamava: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia. Muitos o repreendiam, mas ele gritava mais ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, não se iludam de uma coisa. Um dos maiores males na vida do ser humano é o orgulho. O ser humano é tremendamente orgulhoso. O ser humano, desde que ele pecou, ele tem uma tendência para a autossuficiência. E aí o ser humano, uma das coisas que o ser humano menos gosta é de sentir-se dependente de alguém. E isso tem dificultado muitas pessoas de irem a Cristo, de terem uma vida de oração, porque a vida de oração começa quando eu reconheço: Deus, tem misericórdia de mim. Não é dizer: Senhor, tenha misericórdia do adúltero, tenha misericórdia do corrupto, tenha misericórdia do ladrão, tenha misericórdia do assassino, tenha misericórdia do sem vergonha. Não, tem misericórdia de mim. Eu olhar para dentro de si mesmo e se sentir necessidade da misericórdia de Deus. Eu sou necessitado da misericórdia de Deus. Se não for a graça e a misericórdia de Deus, eu sou nada. Então a oração que agrada a Deus é feita com humildade do fundo da alma. O homem da pós-modernidade, desse momento em que nós vivemos, você e eu, nós somos bombardeados o tempo inteiro na mídia, em todos os lugares, para nós nos considerarmos grandes. Grandeza é o assunto de ordem na sociedade pós-moderna. Mas para Deus não. A gente começa a crescer diante de Deus quando a gente reconhece a nossa pequenez. E reconhecer esse pequeno não é mole, não. Esse homem, ele reconhece quem ele é. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então, meus irmãos, enquanto nós não reconhecemos nossas misérias, nossas faltas, nossos erros, nossas necessidades, a gente não consegue avançar na vida de oração. Eu tenho dito aqui e vou dizer para você: pode ficar certo de uma coisa: se você está aqui nessa noite e você não tem uma vida de oração, e você está dizendo: eu oro tão pouco. Sabe por que você ora pouco? Porque você não quer depender de Deus.
Ah, não, pastor, devemos. Não, essas coisas só se diz na prática. Se você não tem uma vida de oração, é porque muitas escolhas que você faz, você sabe o que você diz para você mesmo? Não preciso de Deus. Aí você toma, nem consulta Deus. Você sai de manhã para ir ao trabalho, para a escola, sai numa boa, porque você nem ora a Deus pedindo proteção, sabe por quê? Porque você acha que não precisa. Humildade. A Bíblia conta uma história muito interessante. É uma história da Bíblia que eu mais gosto para falar de humildade ou autoexaltação. É a história do fariseu e do publicano. A Bíblia conta que esses dois homens foram ao templo para orar. Aí sabe o que a história conta? Que aquele fariseu, ele ficou em pé. E ele orava, estufava o peito assim. E orava: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou como os ladrões. Eu não sou como os corruptos. Eu não sou como os adúlteros. Eu nem mesmo sou como aquele publicano que está ali orando também. E aí a Bíblia diz que o publicano, esse fariseu ainda falava assim: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Olha como eu sou bom, Senhor. A gente às vezes não leva muito em conta essas questões que eu estou falando, quando está tudo bem na nossa vida. Mas tem alguns crentes que quando eles ficam doentes, quando o negócio começa a apertar do lado, aí vem a autossuficiência e a arrogância se manifesta. Mas eu não sou um crente tão bom, Senhor. Eu vou lá na igreja, eu vou na célula, eu vou domingo, eu faço isso, eu faço aquilo. Como é que o Senhor faz eu ficar doente, Senhor? Ao passo que a melhor oração seria: Senhor, tem misericórdia de mim. A humildade é essencial para se aproximar de Deus. E aí sabe o que aquele publicano fez? O outro publicano, o publicano que estava do lado, a oração dele foi assim: ele ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Um saiu da presença de Deus exaltado, aquele que se humilhou. E aquele que se exaltou, ele saiu humilhado. E aquele que se humilhou saiu exaltado. Agostinho, ele disse o seguinte: aquele que subiu para louvar a Deus, acabou louvando a si mesmo. E muitas vezes nós agimos assim na vida. Nós louvamos tanto a nós mesmos que a gente esquece que nós carecemos da graça de Deus. Nós precisamos quebrar o orgulho. Uma pessoa orgulhosa e autossuficiência na vivência da fé já se acha experiente, conhecedora de todas as coisas. Sempre olha os outros de cima para baixo, se acha o máximo. Mas é quem reconhece a sua pequenez e se aproxima do coração de Deus para clamar por misericórdia. É esse que é agradável aos olhos de Deus. A humildade nos leva à sinceridade. E aí quando a gente é sincero, a gente abre o coração diante de Deus. A sinceridade, a humildade nos leva à dependência, nos leva à contrição, e a Bíblia diz que um coração contrito Deus não rejeita. Não rejeita. E é uma questão muito importante. Quem é humilde aceita que precisa de Deus. Eu já preguei o Evangelho para muita gente que diz assim: não, mas eu já sou um homem muito bom, já sou uma pessoa muito boa, eu não preciso me arrepender dos meus pecados, não. E esse homem vai nos ensinar que o primeiro passo para uma pessoa se relacionar com Deus tem que ter humildade para dizer: tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim.
A segunda lição que a gente aprende nesse texto é que tem que ter consciência a quem estamos orando. Então, primeiro, tem que ter humildade. Segundo, eu tenho que saber para quem eu estou orando. E esse homem, quando ele começa a gritar, ele chama Jesus de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está reconhecendo Jesus como Messias, como Salvador. Esse é o Messias, é esse o Jesus de Nazaré, é a Ele que eu quero ir, é a Ele que eu quero orar, é a Ele que eu quero colocar os meus problemas, é a Ele que eu quero depositar os meus problemas, é a Ele. Esse é o momento para fazermos uma reflexão a quem nós estamos orando, a quem estamos buscando, em quem estamos depositando a maior confiança da nossa vida. Todos nós que estamos aqui depositamos a maior confiança da nossa vida em alguém ou em alguma coisa, sem exceção. A partir de mim, aquela menininha lindinha que está ali, como é que é seu nome? Camila? A Camille, eu, o irmão mais idoso que está aqui, todos nós colocamos a confiança última da nossa vida, a maior confiança da nossa vida em alguém, alguma coisa. Eu vou dizer para você, o maior risco que você corre na vida e para o bem-estar da sua alma na eternidade é confiar, é botar a confiança maior da tua vida em alguém que não seja Jesus Cristo. E esse homem, então, ele nos ensina isso, porque ele começa a clamar, ele está dizendo: esse é o filho de Davi, esse é o Messias, esse é aquele que veio estabelecer o seu reino, esse é aquele que vem trazer o reino da justiça, esse é aquele que está iniciando um momento na terra que os cativos serão libertos, esse é aquele que está instalando um momento na terra que os oprimidos serão aliviados, esse é o aflito serão atendidos, esse é o Rei dos Reis, esse é o Salvador e Senhor, esse é aquele que me ama incondicionalmente, esse é aquele que a misericórdia dele se renova constantemente, esse é aquele que a fidelidade dele não tem fim. Esse. E é nesse que a gente tem que colocar a confiança. Confiança. Quantos colocaram a confiança maior da vida no seu casamento? Um dia o casamento desabou e a vida desabou junto. Quantos colocaram a sua maior confiança num líder espiritual, num pastor, num padre, num pai santo, num guru, em qualquer coisa assim? E num dia, determinado dia, aquela pessoa vergonhosamente decepcionou, porque é ser humano. E aí o teu mundo espiritual desabou. Quanta gente que colocou no dinheiro, o dólar subiu, acabou seu dinheiro. O governo decreta um plano econômico, acaba seu dinheiro. O ladrão entra lá, faz alguma coisa, acabou. A maior confiança em Jesus, filho de Davi, o Messias. O Messias. É esse que ouve nossas orações, que nos ama. É Ele que está ao nosso lado. É aquele que deu na cruz. Ele morreu por mim. É aquele que lá na cruz pagou o preço do meu pecado. Eu não podia mais por mim mesmo voltar-me para Deus, porque os pecados nos separam de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. E aí, o pecado é o grande problema, ele nos distancia de Deus. Aí Cristo toma sobre si os nossos pecados. E só Ele é capaz de perdoar os nossos pecados. E por isso eu deposito a minha confiança nele, não só aqui, para ter uma vida que vale a pena viver aqui, e uma vida que vale a pena viver na eternidade. Terceira lição que a gente aprende
é que para ser uma pessoa de oração, e a oração te levar a um relacionamento com Deus, eu volto a dizer, vou repetir, o relacionamento com Deus é a única maneira de uma pessoa viver nessa vida, uma vida que vale a pena, e viver com Deus na eternidade. Quem se relaciona com Deus na vida aqui, vai se relacionar com Ele na eternidade. Quem não se relacionar com Deus aqui, não vai se relacionar com Ele na eternidade. E aí então, a terceira lição que a gente aprende é que para ter uma vida de oração, a pessoa tem que ser determinada e persistente para continuar buscando a Deus, clamando a Deus, mesmo que o ambiente não ajude. Todos nós que estamos aqui sofremos pressões do ambiente. Não tem uma pessoa aqui que não sofra pressão do ambiente. E com esse homem foi a mesma coisa. Quando ele começou a clamar, a Deus por ajuda, botar a necessidade dele, o ambiente o pressiona. Cala a boca, fica quieto, a tua situação não tem jeito. O que a sociedade tinha reservado para aquele mendigo, para aquele cego, melhor dizendo, era a mendicância, era a solidão, era a desesperança, era a discriminação, eram as trevas. Era isso que a sociedade tinha reservado para ele. E agora diz, cala a boca, fica quieto. Mas esse homem é determinado, ele está firme para enfrentar a oposição do ambiente. Se você quer buscar a Deus e ter relacionamento com Deus, você tem que ter determinado para isso. Nicole, Kevin, Sara, Rafael, Enzo, tenho certeza que no ambiente que vocês vivem, vocês sofreram e ainda vão sofrer muitas pressões por causa da decisão que tomaram. Muitos colegas vão debochar de vocês. Sabe por quê? Porque o que a sociedade tem reservado para vocês é muito pior do que o que Deus tem reservado para vocês. O que a sociedade tinha reservado para aquele cego era aquela vida marginalizada, solitária. Mas Deus tinha muito melhor. Então, para você ter um relacionamento com Deus, você tem que estar disposto a enfrentar os impedimentos. Todo aquele que quer buscar a Deus vai encontrar impedimentos. Esse mundo conspira contra Deus. A Bíblia diz que o diabo, a carne e o mundo conspiram contra Deus. Conspiram contra aqueles que querem buscar a Deus, que querem ter uma vida que vale a pena viver, que querem ter um relacionamento com Deus, que querem ter uma vida de oração. Para isso, se a oração é a chave da vitória, se a oração é a chave do relacionamento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vença as pressões do ambiente. São grandes. Quando tudo parece perdido, não desista. Quando o mundo te diz que teu problema não tem solução, não baixe os braços. Levante-se, comece a orar. Conecte o teu coração com o coração de Deus. Deus tem solução para qualquer situação. Por isso, orar é desenvolver um relacionamento de amor e poder com Deus. Presta atenção. A oração é a chave do relacionamento com Deus. E o nosso Deus é um Deus de amor e de poder. Presta atenção. A oração é a chave do relacionamento. Primeiro, só o relacionamento com Deus, o relacionamento com Ele é o que Ele mais quer de mim. É a coisa mais importante. Segundo,
Esse Deus que eu quero me relacionar com Ele é um Deus de amor e poder. E se a oração é a chave para o relacionamento, quanto mais oração eu vou desfrutar do seu amor e do seu poder. Quanto mais eu busco, quanto mais eu clamo, quanto mais eu oro, mais eu vou desfrutar do seu poder. Então, vá em frente. Não deixe que nada te segure. Tenha essa personalidade que esse homem tem. E hoje que você está ouvindo essa mensagem, e eu não sou Deus, eu sou apenas um veículo, mas pense nisso que está sendo colocado para você, para dizer que você não aceita mais o lugar que te deram. Você não aceita mais o lugar que a sociedade colocou você. Você não aceita mais o lugar que o mundo colocou você. Você quer estar no lugar que Deus tem reservado para você. Deus tem reservado para você. E aí, para tomar essa decisão de seguir em frente, de ir a Jesus, o homem teve que fazer uma coisa muito importante. E não foi fácil ele se livrar do que ele teve que se livrar. A gente lê esse texto e diz que ele jogou fora a capa. E a gente fala tanto sobre essa capa, mas olha bem, capa protegia ele do frio, não tinha casa. A capa era o teto dele. A capa era o que ele botava assim no chão para as pessoas colocarem as esmolas. Ele ali juntava a capa e era a segurança dele. A capa era a proteção dele, mas diz o texto que ele larga a sua capa, como Jesus chama, ele larga a capa e dá um salto de fé e vai a Jesus. Para seguir a Jesus tem que ter um salto de fé. E muitas vezes abandonar suas falsas seguranças. Muitas vezes você terá que abandonar aquilo que mais te dá segurança. Por quê? Porque aquilo está impedindo você de ir a Jesus. Ele deixa e vai para Jesus. Ele não ficou sentado. E agora então ele vai para lá. E aí eu quero destacar mais uma lição, que é: a gente tem que ter fé quando a gente quer orar. Perdida com Deus, fé para acatar a resposta de Jesus, qualquer que ela seja. Qualquer que ela seja. E sabe de uma coisa muito interessante? Esse homem ora: tem misericórdia de mim. A resposta de Jesus foi um chamado. Muitas vezes você está pedindo bênção para Jesus, você só pede bênção, mas Jesus não quer te dar bênção em primeiro lugar, ele está fazendo um chamado. Presta bem atenção, você que está na galeria, está aqui. Você pode estar pedindo muitas coisas para Deus e Deus ainda não fez, porque o que Ele quer para a tua vida é um chamado. E Ele chama esse homem para vir à presença dEle. Ele diz: chame-o aqui. Olha aqui. Olha aqui. A primeira coisa que Jesus quer dar para você não é a cura da tua doença. A primeira coisa que Jesus quer dar a você não são as bênçãos materiais que você está clamando. A primeira coisa que Jesus quer fazer é te chamar para vir para Ele. E Jesus diz: traga esse homem aqui. Eu quero estar frente a frente. Ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que negócio de eu ir lá? Não, eu não preciso ir lá. O que eu quero é ir lá onde ele está, ele pode fazer, não precisa ir lá. Mas não foi assim que esse homem reagiu, não foi? Ele se desvencilhou de tudo para Jesus. Nada o impediu. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, talvez esteja faltando para você o que teve de sobra naquele homem: fé para atender o chamado de Jesus.
fé para atender esse chamado. E eu fico pensando assim que aquele homem foi tão atraído por Jesus, Jesus exerceu uma atração tão linda, que nada deteve Bartimeu. E hoje, 2000 anos e pouco depois, o que nos atrai a Jesus é a cruz de Cristo. É ela que nos atrai. Olha aqui. Qualquer outra coisa que te atrair para Jesus que não for a cruz, um dia vai acabar. Se o que te atrai para Jesus são as bênçãos, um dia a tua atração por Jesus vai acabar, porque as bênçãos vão acabar. Vai vir a provação, vai vir um momento difícil. Se tu atrai para Jesus é o milagre, vai acabar, porque um dia o milagre não vai acontecer. O que nos atrai, o que mais nos atrai em Jesus é a cruz. Foi por isso que Jesus disse lá para Nicodemos, que ele será levantado, um dia serei levantado, e muitos atrairei. Levantado onde? Na cruz. E muitos atrairei para mim. Aquele homem foi atraído por Jesus naquele tempo que ele estava vivendo, que Jesus ainda não estava a caminho da crucificação. Mas nós não. Eu gosto tanto de cantar aquele canto que diz: eu olho para a cruz eu vou. Né? E a cruz vai dizendo que pela cruz me chamou, gentilmente me traiu. Jesus hoje está aqui nesse lugar em espírito. E o que Ele mais quer atrair você é pela morte dele na cruz. E isso, atrair você para Ele. E fazer dele o teu Salvador, o teu Senhor. Então o gesto daquele homem não é um gesto extraordinário. Eu não sei quantas coisas você passou na vida. Eu não sei como é que foi o teu passado até aqui, mas tem muitos de nós aqui que tivemos uma vida com muitos traumas. Tem gente aqui com um passado marcado por muitas feridas, por muitas dores, por muitas frustrações, por muitas tristezas. Agora eu te garanto uma coisa: já pensou os traumas na vida de um cego naquela época? Já pensou? Mas aquele homem, ele não deixou o passado dele prendê-lo. Ele não disse: ah não, eu vou ficar aqui porque eu sou um pobre, coitado. Ah, eu sou seu filho. Ah, foi assim, minha vida aconteceu isso. Ah, eu fiquei cego, todo mundo vê. Ah, isso, aquilo outro. Não deixe teus traumas, tuas frustrações, tuas decepções, tuas dores, tuas feridas, não deixe o teu passado te segurar para ir a Jesus. Quando Jesus disse: traga-o aqui. E outra coisa extraordinária nesse texto, extraordinária, aqueles mesmos discípulos que falaram: cale a boca. Agora esses discípulos vão lá e dizem assim: homem, ânimo, levante-se. É o poder de Deus, é o poder da oração. Os discípulos que falaram: cala a boca, agora vão dizer: ânimo, levante. Olha o que Deus faz quando alguém clama. E aquele homem agora se levanta e vai. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não deixa o teu passado te manter prostrado. Levante-se e vá a Jesus, que Ele te cura de tudo. E quando Ele não te curar, Ele vai dar força para você suportar. Fé. Na oração a gente tem que ter fé para reagir do jeito que Deus quer que a gente reaja. Muitas vezes Jesus não vai dizer assim como viu para esse servo: tá bom, fica aí que eu vou te ajudar. Não, eu quero você aqui, venha. E vou dizer para você, talvez você está aqui nessa noite, você está orando, e Deus não responde. Sabe por quê? Porque você ainda não entende que a primeira coisa que Ele quer fazer para responder sua oração
é um chamado para ele. Ah, mas eu estou orando tanto, tenho orado há tanto tempo, eu estou orando por isso, né? Quem sabe o que Jesus já respondendo e você não percebeu. Que a resposta dele é um chamado para você vir a ele. Quando você vier a ele, coisas extraordinárias. Muitas coisas. Quarta e penúltima lição desse texto. Expresse os desejos mais profundos do coração. Quando você for a Jesus, quando a gente está orando, a gente tem que expressar os desejos mais profundos da alma. E Jesus chega para ele e diz assim: o que queres que eu te faça? Ah, Senhor, sabe o que eu quero? Encha a minha capa de esmola. Foi isso? Mas eu não sei, presta atenção aqui, ó. Eu não sei, se fosse eu, não teria dito isso. Se não fosse você. Peça. Você, quando vai em direção a Jesus, você tem que expressar para Ele os desejos mais profundos da sua alma. Essa alma, esse Espírito que tem dentro de você. Enquanto você não coloca, não descansa em Deus, ela não tem paz. Expresse o mais profundo. Aquele homem chegou para Jesus e expressou aquilo que havia de mais profundo. Quando você clamar a Deus, não esqueça de clamar pelo mais profundo desejo. O mais profundo desejo da alma de um homem não é o dinheiro, não é a promoção. O mais profundo desejo da alma de um homem é paz, é sentido da vida, é certeza para onde vai depois da morte. Se Jesus chama para você para perto dele, diga de Deus. Expresse o desejo mais profundo da sua alma. Peça a Deus para fazer com que você enxergue a realidade da alma. Enxergue as realidades espirituais. E, em último lugar, Jesus cura aquele homem. Diz: pode ir, vai embora. A tua fé, você está curado, a tua fé te salvou. Ele disse: não, Senhor, eu não. Eu quero agora te seguir pelo caminho. Ah, meus irmãos, se os nossos hábitos espirituais não nos levam a aprofundar a vida com Jesus e seguir a Jesus, tem alguma coisa errada. Se a sua vida de oração não está fazendo você ser um discípulo cada vez maior de Jesus, tem alguma coisa errada. Jesus manda ele embora. Não, Senhor, mas eu te seguirei, eu vou te seguir. Eu vou continuar com o Senhor. Aquele homem é transformado por Jesus. Ele é transformado. As bênçãos por si só não mudam a história da vida. Nós vivemos numa sociedade que só quer buscar Deus por causa das bênçãos. Não. Tem que buscar as bênçãos por causa do Deus das bênçãos. Deus é buscar Deus, porque só Deus pode mudar a nossa vida. Só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus pode abrir os nossos olhos espirituais. Só Deus pode nos erguer, nos levantar para que nós possamos enxergar novos horizontes. Só Deus nos liberta para segui-lo. Jesus não mandou, Jesus não obrigou. Jesus, ao contrário, diz: faz. Não, eu não. Eu quero o melhor, eu quero te seguir. Não basta saber quem é Jesus, não basta receber a Jesus, não basta receber as bênçãos de Jesus, é necessário decidir seguir a Jesus, entregar a vida a Jesus, com humildade. Humildemente reconheço que sou um pecador e preciso de Jesus. Reconhecer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é o Salvador.
Jesus é aquele com amor imensurável, uma misericórdia que não tem limites. A sua graça, a sua misericórdia estão se renovando a cada dia na nossa vida. Eu preciso ter fé, eu preciso ser determinado para entender o seguinte: eu não quero para mim o que a vida reservou para mim, eu quero para mim o que Deus reservou para mim. A vida reserva muitas coisas difíceis para nós e ruins. Muitos aqui gostariam de passar uma borracha no seu passado. Eu quero o que Deus tem reservado para mim. Deus tem reservado tanta coisa maravilhosa. Deus tem reservado uma vida de paz, uma vida de significado, uma vida de sentido, uma vida cheia de esperança aqui na terra, cheia de fé. E Deus tem uma vida eterna reservada para nós nos céus. O grupo cantou Jerusalém, que tem isso reservado para nós, mas é preciso ter um ato de fé determinado. Não deixar que o ambiente me prenda, não deixar que meus amigos me prendam, não deixar que o mundo me prenda, não deixar que as minhas crenças me prendam, não deixar que as minhas filosofias de vida me prendam, não deixar que nada me prenda, para eu me levantar e responder ao chamado de Jesus. Vem, eu vou a Jesus. E ali Jesus me abençoa, me cura, e eu decido: Jesus, eu te segui. Eu quero te seguir. Não tem como mais viver sem ti. Não tem como mais viver sem o Senhor. Eu quero te seguir. Queria convidar você nessa noite para tomar uma decisão. A palavra de Deus falou com você nessa noite. Deus falou o teu coração nessa noite. Você humildemente hoje aqui reconhece: chega de arrogância, chega de querer ser independente, chega de autossuficiência, chega, eu quero depender de Deus, eu quero me entregar ao Senhor. Eu reconheço que sou um pecador e preciso de Jesus. O pecado fechou os olhos da minha alma, o pecado fechou os olhos do meu espírito, mas Deus hoje pode me abrir os olhos. Jesus está aqui, e no ato de fé, eu quero ir a Jesus. Eu não quero mais ficar preso, eu não quero ter a vida que a sociedade reserva para mim, mas eu quero ter a vida que Jesus reserva para mim. Eu quero isso para a minha vida. E eu quero orar por você. Nessa noite, se você quer fazer isso, eu quero orar por você, quero orar por você. Onde está agora? Entenda a sua cabeça e ore comigo. Eu vou fazer uma oração, você repete essa oração aí no seu lugar. Diga aí assim: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, entra na minha vida, Senhor Jesus. Perdoe os meus pecados, Jesus, e me dê a Tua salvação. Eu te recebo hoje aqui como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu por mim. E eu te recebo hoje na minha vida. Amém.